Sabe, gente, a pregação que o Espírito Santo colocou no meu coração para ser ministrada nessa noite, infelizmente não agrada muitas pessoas, mas está escrito. Hoje nós sabemos que praticamente todo o Brasil já ouviu falar de Jesus, de Cristo, salvação, eternidade, vida eterna. Eu sei que muitas pessoas têm tentado desconstruir isso e têm dito, não, morreu, acabou, já não tem mais chance, não tem mais jeito. Outros acreditam que a pessoa morre, ela reencarna. Outros acreditam que todo mundo que morre vai para o céu. Enfim, às vezes a pessoa viveu uma vida de libertinagem, fez tanta coisa errada, matou, estrupou, violentou. Enfim, o problema não é nem a pessoa ter feito tudo isso, o problema é a pessoa não ter se arrependido, e mesmo assim ela acha que vai para o céu. Olha, presta atenção, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. O que está olhando para mim agora é a sua alma. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Isso daqui é uma matéria, uma casa, conhecida como vaso, conhecida também como morada de Deus, através do Espírito Santo. Quando a gente diz que existe um vazio dentro de cada um de nós, é porque realmente existe um lugar que é justamente do tamanho da presença do Espírito Santo. Não existe você colocar cachaça, drogas, tóxico, prostituição, adultério, nada vai preencher, só Deus pode preencher. Então, quando o ser humano morre, o fôlego de vida dele é tomado, porque quando ele nasce, ele recebe. Você pode ver que a criança, enquanto não chora, significa que o fôlego de vida ainda não entrou nela. Aí ela é tirada da mãe, toda molequenta, tem umas que já saem, né? Mas quando ela vai chorar, o que ela faz? Ó. Não é assim? E quando ela morre, o que acontece? Pronto. Já era, malandro. Fôlego de vida já foi. Então, o que resta? O corpo vai para o pó, a alma fica repousando, o espírito volta a Deus. Fôlego de vida, espírito, entendimento também volta a Deus. Mas aí, acaba? Não acaba. A alma vai estar descansando. Um sono tão profundo, que elas vão ser despertadas de duas formas. Quem morreu com Cristo Jesus, a palavra diz que vai ser despertada assim, ó. Luciano, acorda. E aqueles que estiverem dormindo no pó da terra vão despertar. E outros vão acordar de que forma? Barulho das trombetas, os anjos tocando. Esses já vão ser acordados no terror, no pavor. Aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar na suavidade, e aqueles que não morreram com Cristo vão se levantar e ressuscitar na base do terror. Mas até agora está tudo bem. Agora, o problema, repete comigo, o problema, que problema? O problema é que você vai continuar sendo a mesma pessoa, cara. Você vai continuar sendo isso daí, ó. Lá no céu, quando você chegar, e eu vou ter o privilégio de estar lá, você vai me encontrar lá. Aí quando eu encontrar você, eu vou chegar lá no céu,
E aí, pastor Anderson, beleza, mano? E aí, cara, como tá, maluco? A alma não muda. Se você não presta, lá no céu você não vai prestar. Se em você tem malícia, maldade, perversidade, você vai ser o mesmo lá no céu. Aí presta atenção, o mundo hoje está um inferno. Por quê? Porque as pessoas perderam o temor, perderam o respeito, perderam a razão, a ética, a moral, o senso. O mundo está se corrompendo a cada dia. Ora, por que você acha que um dia Sodoma e Gomorra foi destruído? Por que você acha que um dia, na época de Noé, o mundo foi destruído com o dilúvio? E só 8 almas se salvaram. Por causa da corrupção generalizada. A corrupção havia tomado conta do mundo de tal forma que os homens praticavam sexo com animal, praticavam sexo homem com homem, mulher com mulher, no meio da rua. Enfim, você vê isso pela história que nós contamos na quarta-feira. Acho que foi na quarta-feira. Os anjos foram visitar Ló e foi na casa dele os homens da cidade, todos os homens da cidade, tanto rapazes, moços, velhos, chegaram lá na porta de Ló. Aí Ló, quem foi? Aí, manda esses 2 caras aqui para fora. Não, eles são meus amigos. Não, manda eles aqui que a gente quer conhecer eles, quer praticar sexo com eles. Aí Ló falou, não, meus amigos, meus irmãos, não façam isso. Aqui a minha filha virgem, a mais bonita do meio, a minha filha Júlia, veja, nova, formosa, virgem, toda durinha. Gente, olha, eu sou da antiga, já tem meio século já. Hoje, a cabeça das pessoas muda. Isso não é importante mais. Ah, eu vou casar com uma virgem, vou casar com uma não virgem, vou casar com uma que tem filho, que não tem filho. Mas naquela época, os homens valorizavam. Se a mulher não fosse virgem, eles não casavam. Ah, já foi mexida? Bulinada? Pra cima de mim. Então, se a mulher não fosse virgem, não valia nada. Os homens só prezavam uma mulher que fosse virgem. Se o cara se casasse com uma mulher, chegasse na noite de núpcias, o sangue não olhasse o lençol, porque o sangue você sabe que é aliança, né? Para você fazer uma aliança, se não tivesse derramamento de sangue, não era aliança. Então, no momento da aliança ali, ó, se não tivesse derramamento de sangue, o cara pegava a mulher e falava assim, ó, não quero sua filha. Por quê? Ela não é mais moça. Discriminavam ela, humilhavam ela, não prestava para mais nada. Ficava jogada. Nem o pai queria. Olha que humilhação, que cabeça. Mas voltando, ele oferece para aqueles homens, aqui ó, as minhas filhas, façam com elas aquilo que vocês quiserem. Eles, não, nós quer os caras mesmo, nós quer os homens mesmo, para fazer o mal, fazer maldade, só para ver, só para ver a desgraceira mesmo. Porque existem pessoas que às vezes vão se tornando tão más, mas tão más, que elas perdem o senso, perdem a noção, perdem a razão, são más mesmo. Elas amam fazer o mal. Então o mundo daquela época se corrompeu tanto que foi destruído. E nós não estamos muito longe de tudo aquilo que tem acontecido nos nossos dias também. Os homens amam fazer maldade, amam lesar, enganar, iludir, trapacear. A traição tem crescido assim de forma absurda entre as famílias, entre os casais. O adultério, a prostituição, ninguém respeita mais ninguém. Esses dias até um casal que eu conheço, casal de gay, não estava saindo na porrada com o outro, por quê? Porque um traiu o outro com outro cara. Eu falei, caramba, meu, eles não conseguem nem eles ser fiéis entre eles.
está assim, tudo corrompido. Então, o livro de Pedro, ou começando aqui no livro de Mateus capítulo 24, eu gostaria que você nessa noite prestasse muita atenção, porque de repente o Espírito Santo está querendo salvar você. Você já está tão lesado, tão transpassado, que você já não consegue mais permanecer firme nos caminhos do Senhor. E você acha que tudo o que está acontecendo é uma brincadeira. Isso acontece quando as pessoas já não acreditam mais na palavra. Então Mateus 24 diz assim, que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Quer dizer, os homens ovacionando as construções, os monumentos, os prédios. Aí Jesus olha e diz assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, nada faz subsistir. Estando assentado no monte das oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, disseram: diz-nos, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quando eles perguntaram quando vai ser o final do mundo, Jesus não falou para eles: não, que história é essa de final de mundo? Não. Quem contou isso para vocês? Porque presta atenção, Jesus não é mentiroso. Para tudo que Jesus ia dizer, ele dizia assim: olha, em verdade eu vos digo, hein? Em verdade eu vos digo, nunca se achou dolo nem mentira em Jesus. Então, se o reino dos céus não existisse, ele seria o primeiro a dizer: não, o reino dos céus não existe, isso é tudo uma balela, é uma utopia, é uma farsa. Tudo isso foi os homens que criaram. Não, mas Jesus, ele afirma: não, o reino dos céus existe e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu vos preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Então Jesus, ele afirma que ele vai voltar e que o fim do mundo, ele vai chegar. Aí pulando lá para o versículo 29 diz assim, olha: e logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, terras lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Nós estamos vivendo dias que realmente o sol está escurecendo, a lua não está dando mais a sua claridade. Bispo, são os eclipses que têm aparecido, que de ano em ano aparece, surge de 100 em 100 anos. Está para acontecer o equinócio aqui, né? É isso? Falta muito tempo? Oi? No meio do ano agora? Nesse mês? O equinócio? Aí as pessoas já começam: nossa, a lua está vermelha, a lua está de sangue, nossa, a lua... Gente, esses fenômenos sempre aconteceu. A lua sempre ficou vermelha, a lua sempre ficou grande, sempre ficou pequena, sempre. Cometas sempre passaram, sobrevoaram o nosso planeta. Isso tudo sempre aconteceu. O sol escurecer, o sol é Cristo. O sol escurece. A lua é a igreja. Ou seja, Cristo já não consegue mais refletir o brilho dele sobre a igreja. A igreja já não brilha mais. A igreja já não reflete mais a luz de Cristo. Por quê? Porque hoje nós temos um monte de pessoas que são frequentadoras, turistas. São pessoas que, sabe, como eu posso dizer, cristão não praticantes. Porque o que você encontra dentro de igreja também, de pessoas picaretas, safadas, sem vergonha, mentirosas. Eu vou ser sincero, eu fui mais lesado até hoje por crente do que por pessoas do mundo. E os crentes agindo assim, você acha que nós vamos conseguir ganhar mais almas para Jesus? Não vamos. Então, o sol escurecerá, a lua não vai mais produzir a claridade de Cristo.
e as potências do céu serão abaladas. É por esse motivo que Deus, Ele quer preparar um povo seu zeloso e especial de boas obras. A palavra diz: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele porém que não crê já está condenado. Bispo, muitas pessoas morrem sem ser batizadas, então elas vão ter que se ver com Deus lá naquele dia. Eu não quero arriscar. O batismo é a maior prova de que você aceitou Jesus como sendo seu único Senhor e Salvador, meu. Porque não é você que tem que aceitar Jesus. Eu não sei se eu aceito Jesus. Não, é Ele que tem que te aceitar, porque afinal de contas, você é cheio de erros, de falha. Mas eu tenho que mudar primeiro para depois eu me batizar. Não, se você consegue mudar sem se batizar, você não precisa de Deus. Nós nos batizamos justamente porque nós nos sentimos impotentes, incapazes. Nós nos batizamos justamente porque nós não conseguimos largar a cachaça, o vício, as drogas, a prostituição, o adultério. A gente não consegue largar a mentira. A gente vive num mundo de mentira, de ilusão. E a palavra diz: olha, aquilo que você não pode, eu posso. Aquilo que você não faz, eu faço. Eu bem sei os caminhos que eu tenho para vós outros, pensamentos de paz e não de guerra, de vida e não de morte. Quando você se batiza, você está colocando a sua vida nas mãos de Jesus, e Ele vivifica e aperfeiçoa aquilo que quer. Quando eu fui me batizar, eu ainda fumava, eu ainda bebia, ainda fazia um monte de coisa errada. Não, você tem que virar santo para se batizar. Então, se você virar santo, você não precisa se batizar. O batismo é para quem quer seguir Jesus. O batismo é para quem já está cansado da vida lá fora. Cansou. E não somente cansou. Sabe que Jesus pode fazer aquilo que elas não fazem. Sabe que Jesus pode transformar a vida delas em uma nova criatura. Quantos são os homens que são brutos, agressivos, violentos, maltratam suas esposas, maltratam seus filhos, estão com o lar totalmente destruído, ou já destruiu seus lares? Por quê? Porque continua ainda com aquele ranço dentro deles. É incrível como a gente observa tantas pessoas que amam sendo humilhadas, né? Parece que quanto mais a mulher ama, mais o cara humilha. Quanto mais o cara ama, mais a mulher humilha. Quanto mais você dá chance, não, eu vou te dar uma chance, você me traiu, mas eu vou te dar uma chance. Aí que ela vai e te trai de novo, ou ele vai e te trai de novo. Então, existem pessoas que para mudar isso que existe aqui dentro e parar lá no céu, só se lavando, mano. Só entregando realmente a vida para Jesus. Porque é como eu estou dizendo, se hoje aqui no planeta Terra, nós, pequenos terraquianos, vivemos uma vida louca, doida, você acha que lá no céu não vai virar maior inferno de novo? E você acha que Deus quer levar um inferno lá para o céu? Então não adianta para o céu. Se todo mundo vai para o céu, ladrão, bandido, ladrão, traficante, o estuprador, o pedófilo, o assassino, vai para o céu, todo mundo vai para o céu. Então não adianta, bebamos e comamos, vamos nos divertir, porque vai ser a mesma coisa que aqui. Mas quando a Bíblia diz que haverá um alto caminho, o imundo não passará por ele, é porque o imundo não vai passar por ele. Não é nem porque Deus não vai deixar, porque Deus ama todos. A única coisa que vai acontecer é que quando Jesus voltar, meu amigo, você vai ter tanto pecado, você vai estar com o seu coração tão sobrecarregado, que você não vai conseguir subir com Cristo Jesus nas nuvens. Você não vai, mano. Você vai até ver, vai tentar pular, não vai. Você tem que estar leve de pecado, de sujeira, de maldade, de malícia. É isso que acontece. Então, indo lá para o livro de Pedro também, Pedro capítulo 3, vocês aguentam mais 10 minutinhos? Vocês aguentam? Posso pregar mais 10 minutinhos antes de realizar o batismo? Eu só estou querendo explicar a razão da nossa fé, ou porque nós estamos nos preparando.
o motivo de estarmos entregando as nossas vidas para Jesus. Porque Pedro, ele vem depois e confirma tudo aquilo que Jesus falou. E ele diz assim, olha, Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz assim, olha, amados, ei, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, ou seja, já era a segunda vez que ele estava falando com aquele povo, falando com os irmãos da igreja. Então, amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas os quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então a primeira coisa que aconteceu nos últimos tempos era aparecer escarnecedores, perguntando, vem cá, cadê a promessa? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito. E cadê Jesus, que até agora não voltou? Cadê Jesus? Então isso coloca um ponto de interrogação na cabeça das pessoas, e elas ficam assim, é mesmo, né? Porque já se passaram 2000 anos e até agora ele não voltou. É porque um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Deus, ele não vive o nosso espaço, no nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos. Vivemos no Cronos, no cronômetro, nos minutos, nas horas. Deus não. O universo de Deus é outro. Você sabia que a teoria, segundo Einstein, a teoria da relatividade, mostra que se um ser humano fica aqui, ó, na Terra, e o outro lá no espaço, numa nave espacial, alguns milhares de quilômetros, quem fica aqui envelhece mais rápido. Quem já ouviu falar da Darwin? Darwin. Já ouviu falar da teoria de Darwin? A teoria da relatividade. Aqui, ó, você envelhece. Lá no espaço não tem tempo. Que hora é agora no espaço? Quais os minutos do espaço? É por esse motivo que Jesus diz que lá é a eternidade. Não haverá dia, não haverá noite, só uma luz que irá nos iluminar todo o tempo. Então, sabem isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Mas eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Ou seja, a terra foi tirada da onde? Da onde que a terra foi tirada? Da água. Voluntariamente ignoram isso, que é a palavra de Deus. Já desde a antiguidade, ela mostra que existe os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Ou seja, nós estamos vivendo, a terra foi tirada da água e sob a água ela subsiste. Ou seja, nós estamos em cima de grandes placas tectônicas. Você consegue entender? Sobre as águas, sob magma. Sobre o magma. Falei alguma coisa errada? Cadê o universitário? Então, veja que isso já está escrito há 2000 anos. Que a terra foi tirada das águas e sob as águas ela subsiste. E continuando aqui, ó, veja.
pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Vamos lá. Eu vou pregar na velocidade 2 do WhatsApp, amém, gente? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então veja, a terra e as obras que nela existem estão reservados. Bispo, onde é o inferno? O inferno é aqui, ó. A Bíblia diz que o inferno está preparado. O inferno ainda não está aceso. Você vai ver quando isso acender. O inferno é lá no núcleo da terra. Não é. Lá no núcleo da terra os demônios estão lá. Não. Mas os demônios foram jogados no abismo. O abismo é aqui. Esse mundo é um abismo sem precedente. A palavra lá no livro de Gênesis diz que quando Deus ele compassava a face do abismo, sabe o que é compasso, né? Quando ele compassava a face do abismo, o Espírito já pairava sobre a face das ondas, sobre a face das águas. Então os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra que os fez, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo. Estão guardados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um. Então, faz quanto tempo que Jesus foi para os céus? Quanto tempo? 2 dias. 2 dias. O Senhor não retarda a sua promessa. É porque o tempo dele é um, o nosso tempo é outro. Então os homens acham que ele está retardando, que ele está demorando. Mas o Senhor, ele não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, quando você menos estiver esperando. O ladrão chega de forma repentina. A gente não está esperando e de repente, não, mas que de repente o ladrão chega para saquear, roubar, matar e destruir. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela lá se queimarão. Então, o que vai acontecer? O dia do Senhor virá como ladrão, os céus passarão com grande estrondo, um estrondo sem igual. Por que isso vai acontecer? Porque a palavra diz aqui que Jesus ele virá como labareda de fogo, tomando vingança. Gente, eu acho que você nunca mais vai ter oportunidade de ouvir essa pregação, ter esse entendimento. Tessalonicenses, olha só, vamos lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, 2 Tessalonicenses 1, 3 diz assim, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós na igreja de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino dos céus, do reino de Deus, pela qual também padeceis, se de fato que é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanse conosco.
Quer dizer, você que tem sido atribulado, perseguido, assolado, a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você, é mentira isso que está escrito? É mentira, é mentira. Como que Jesus vai vir? Jesus vai vir como labareda de fogo, tomando vingança de todos aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, é o fogo e o estupim. Quando Pedro diz que os céus passarão com um grande estrondo, é que quando Jesus vier, maluco, ele vai vir como labareda de fogo. Os elementos, eles já vão vir ardendo em fogo. Por onde ele passar, os elementos já vão arder em fogo. E na medida que ele for se aproximando desse nosso mundo, os elementos vão derretendo. A palavra diz que os céus vão passar com estrondo. Haverá um estrondo tão grande que Isaías diz que os homens vão desmaiar de terror, pavor. Outros vão correr para as cavernas, vão se esconder e vão pedir para os monte, caiam sobre nós, de tão terrível que será a imagem para aqueles que tiveram a oportunidade de se batizarem e não aproveitaram, não aceitaram Jesus. Eu não estou falando isso aí para meter o terror em você, não. Estou dizendo aquilo que está escrito. Por que essas pessoas hoje decidiram se batizar? Então, voltando lá em Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 11: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Caramba, se você crê na Bíblia, se você sabe que vai acontecer tudo isso, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que não vai ficar pedra sobre pedra, que o seu dinheiro não significa nada diante de Deus. Você, quando chegar lá no céu, você acha que Deus quer saber quantos carros você teve, quantas casas você teve, quanto você tem na bolsa de ações, quanto você tem guardado no banco? Não, não. Deus, ele quer saber se você foi fiel ou não foi fiel, se você guardou ou não guardou a sua palavra no seu coração, se você creu ou não creu no Evangelho da salvação. O que você tem não significa nada, nada, absolutamente nada. Então, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, se eu sei que todas essas coisas vão perecer, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Então, se eu sei tudo isso, como que eu tenho que viver? Em santo trato e piedade, mano. Essas pessoas que estão se batizando agora são pessoas que não vão ter o direito de colocar régua em ninguém, ficar medindo ninguém. Uma das coisas que eu peço para as pessoas que vão chegando na igreja Videira Verdadeira pela primeira vez, eu já dou logo a letra para elas. Se fosse, o negócio é o seguinte: aqui a gente é família, mano. Se você está vindo de outra igreja para cá, ficar fazendo fofoca, medindo os irmãos, aí ele é homossexual, ele é gay, aquela ali tem tatuagem, aquele dali tem batom, aquele dali é a roupa dele. Por isso que de vez em quando eu chego aqui mesmo, minha calça apertada, aí daqui a pouco minha calça está larga, eu tô de jaqueta, tô de botinha, já para deixar todo mundo livre. Igreja não é um lugar de botar fardo, colocar régua, ver quem é melhor que quem é mais santo que quem. Todos nós somos pecadores. Então a gente pede, se for para você vir para cá, malandro, vai ficar querendo colocar régua em todo mundo, aí nossa, ali está errado. Então não venha. Vai para a Universal, para a Mundial, Assembleia de Deus, vai para a casa de quem você quiser, mano. A gente gosta de uma igreja suave, meu. Vem, adora a Deus, louva a Deus, faz o seu papel. Se for para você ser dizimista, eu sei, já ajuda. Se você não quiser ajudar também, não ficar metendo pau. Vive a sua vida. Não vem me perturbar não com seus capetas, seus demônios. Fazer fofoca, fuxico na igreja. Não vem não, mano. Saco cheio disso. Então, se você sabe que tudo isso vai acontecer, Deus, ele convida você a viver em santo trato e piedade.
se é o bom perfume de Cristo? Que dificuldade você tem em amar? Em fazer o que é o bem, não somente para você, mas para as pessoas que estão do seu lado, principalmente aqueles que são da sua casa. Porque a retórica é o seguinte, ó: primeiro Deus, segundo a... Primeiro Deus, segundo a... Eita. Primeiro Deus, segundo a sua casa. Primeiro Deus, segundo a sua casa. Não é igreja, é a sua casa. Você busca a Deus, depois cuida da sua casa. Busca a Deus e Ele abençoa você no seu trabalho. Ó, aí tem gente que faz tudo ao contrário, né? Busca a Deus, depois o trabalho. Trabalho, não, porque se eu não trabalhar, eu não como, eu não bebo. Quem que vai? Deus, Ele provê todas as coisas. Não vos preocupeis com o que é a vez de comer, de beber, de vestir, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Sabe, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, não é mais nós, não é mais você, mas é Deus agindo, é Deus construindo uma nova história para você, é Deus que vai te fazer romper, é Deus que vai te fazer viver um novo. Então, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão. Os céus vão se desfazer, gente. Por que o pessoal diz que Testemunha de Jeová é uma seita? Porque enquanto a Bíblia diz que os céus vai se desfazer, esse mundo não vai ficar pedra sobre pedra, os Testemunhos de Jeová falam que não. Aqui Ele vai construir um novo paraíso. Ele vai construir um reino aqui nesse mundo. Vai nessa. Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, que segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, enquanto um monte de gente hoje tem medo do fim do mundo, tem medo do anticristo, não, porque esse Papa agora é o último Papa, viu? Não, esse governo é o governo mundial. Eu não quero nem saber disso, porque quem está salvo não se preocupa com isso. Quem está salvo só vive esperando a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não entre em contenda, não entre em polêmica, não entre em genealogias, em questões intermináveis, em debates acerca da lei. Eles só praticam o bem e ficam aguardando Jesus. Nós aguardamos esse céu. Sabe, quando a gente diz assim que o passo mais importante da vida de uma pessoa é o batismo nas águas, é porque para aquele que crê realmente é o batismo nas águas. Pode ser que tudo isso seja uma utopia realmente, pode ser que tudo isso seja uma mentira, pode ser que o reino dos céus não exista, pode ser que Jesus Ele nunca volte mais. Só de nós estarmos aqui e Ele ter transformado as nossas vidas, nós nos sentimos tão bem, que se tudo isso for uma mentira, eu prefiro continuar vivendo essa mentira e não ser mais o homem que eu era, e não fazer mais o que eu fazia. Eu prefiro estar aqui, mas eu creio na promessa. Eu creio que quando Jesus diz assim: olha, eu vou para o céu, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Faz mais de 40 anos que eu acredito nessa palavra. Jesus, Ele não pode estar mentindo. Eu já deixei de fazer tantas coisas que eu gostava para acreditar nessa palavra. Eu me batizei, eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, não pode ser mentira. Eu acredito, Senhor. Eu creio. E essas pessoas que estão aqui nessa noite, elas também acreditam.